Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui à Isabel Ramos e ao professor Eduardo Franco e dizer que é um gosto enorme, eu sendo da área do património, estar a comunicar num espaço tão bonito e tão agradável como este, que é este teatro. Bem, eu vou falar, portanto, sendo da área da arqueologia e do património, decidi apresentar esta comunicação sobre uma figura, eu vou subir que eu acho que subir tem melhor, uma figura emblemática da arqueologia na Madeira, o António Aragão. António Aragão nasceu em São Vicente, em 1921, portanto, há cerca de 3 anos foram feitas comemorações que comemoraram o centenário do seu nascimento, e foi uma figura ímpar da cultura madeirense. Nos anos 80, o Jorge Marques da Silva fez-lhe uma entrevista, e ao introduzir essa entrevista, ele dizia que muito poucas vezes se encontra uma personagem com uma atividade tão dispersa, tão rica, tão generalizada e utopicamente tão profissionalmente especializada. E efetivamente, o António Aragão foi um homem global. Foi um homem global porque foi um homem que, nascido em São Vicente, portanto, aí fez os seus estudos primários, veio estudar para o Funchal no ciclo preparatório, o secundário, e mais tarde veio para Lisboa, mas numa entrevista que deu nos anos 80, ele dizia que estava desejando chegar ao fim de semana para poder voltar a São Vicente. Portanto, foi um homem que sempre foi marcado pela ruralidade e pelo património. Quem conhece São Vicente sabe que São Vicente também tem muitos solares, a zona norte da ilha, também é uma zona extremamente agradável, e foi aí que ele também criou parte da sua essência e do seu modo de vida que depois irá pôr em prática. Foi pioneiro da arqueologia madeirense, mas antes de falar propriamente do papel dele, gostaria só de destacar alguns momentos-chave da arqueologia da Madeira, que precisamente começou em Machique, o primeiro lugar onde chegaram os descobridores, no redescobrimento da Madeira, portanto, 1920, aquela polémica que se coloca em termos históricos, e foi precisamente aí que, no século XIX, precisamente no local onde se erigiu a primeira capela, no local onde teriam chegado os primeiros descobridores e onde, cerca de um século antes, teriam vivido o seu amor, pelo menos, mas durante pouco tempo, o Roberto Machim e a Ana da Arfeia, portanto, uma das lendas que nós temos ligadas a Machique e ligadas ao início do povoamento da ilha. E em 1815, o Robert Pates, que era um comerciante de vinhos no Funchal e também era arquiteto ou engenheiro, foi para Machique para fazer as obras de recuperação da Capela dos Milagres, que tinha sido destruída quase totalmente pela grande aluvião de 1803, que, portanto, fez muito estrago, quer em Machique, quer no Funchal. E foi nessa primeira fase que o Roberto Pérez encontrou as estruturas da primitiva Capela dos Milagres. Por exemplo, o chão da atual capela coincidia com o teto da primitiva Capela dos Milagres. Depois, já nos anos 60, entramos com António Aragão, que é pelo qual que eu vou me dedicar mais, no Convento da Piedade em Santa Cruz, portanto, no local onde hoje se ergue o aeroporto da Madeira, o aeroporto Cristiano Ronaldo. Já nos anos 70 temos a única referência mais importante da arqueologia subaquática na região, portanto, quando o Robert Stanway, no fundo um caçador de tesouros, vem até o Porto Santo e explora o galeão Slotarudos, que era um dos barcos da Companhia das Índias Orientais, e que encontrou um grande espólio, nomeadamente moedas, peças em ouro, e que depois acabou por levá-las. Hoje em dia existe muito pouco material que está no Museu de Colombo, no Porto Santo. É de destacar que, nesta altura, houve uma grande reportagem em destaque na National Geographic, na revista de então. Já nos anos 80, também no século XX, nos anos 80, temos na Casa Colombo, novamente uma intervenção na Casa Colombo, e nos anos 80 também, mas já na Ilha da Madeira, na Madalena do Mar, temos uma história muito interessante, que também é um dos momentos interessantes da arqueologia madeirense,
que foi precisamente quando o Leopoldo, que eu nunca sei dizer o nome dele, era um estudioso polaco que veio à procura do túmulo de Ladislau Varnense. Ladislau IV era o rei da Polónia, que desapareceu numa batalha, tipo o nosso rei Dom Sebastião. E então há referências, quando ele desapareceu na batalha, aparece uma personagem nobre na Madeira, que coincide, dizem alguns estudos, coincide com a figura desse rei. Alguns frades teriam encontrado na cidade do Funchal, portanto, e teriam questionado por que razão ele não voltaria ao seu país. E, infelizmente, ele vivia na Madalena do Mar, casou com uma moça de origem nobre e tinha cismarias e terras na Madalena do Mar. E, na altura do rei Dom Afonso V, ele foi chamado à corte. E na viagem que fazia para vir para o Funchal apanhar o barco, ele teve o cabo Girão, portanto, foi apanhado por uma derrocada e morreu. Portanto, nunca chegámos a saber o verdadeiro origem e o mistério desta figura. Depois, fez até parte, e eu, quando fiz a minha tese de mestrado, fiz um jogo, As Pedras que Falam, e ele era a personagem principal desse jogo, que eu fiz, um jogo de arqueologia. Já nos meados dos anos 80, temos a primeira intervenção com forte componente científica, portanto, com orientação do casal Varela Gomes e também do professor Riqueirita, nas casas de João Esmeraldo, no Funchal. Nos anos 90 é criado o Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal do Funchal, com a colega Clara, fazem-se intervenções no Funchal e em Santa Cruz. Em 98, no final dos anos 90, é criada a Arcas, portanto, uma associação de património e arqueologia, da qual eu sou presidente, e já no século XXI, em 2004, é criado o CEAM, o Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, que neste momento é a associação que tem desenvolvido mais trabalho em termos arqueológicos. Nós somos mais de bastidores. Mas, propriamente, falar do António Aragão é falar também do Convento da Piedade. O Convento da Piedade ficava no local onde hoje se ergue o aeroporto da Madeira, como eu já disse, e foi mandado construir por agora falta uma expressão. Foi mandado construir no século XVI e até o século XIX, foi um importante convento franciscano. Em 57, o António Aragão, sabendo das obras que iam ocorrer de construção do aeroporto, pediu à Direção-Geral de lá na Madeira que se fizessem prospeção para ver o que é que poderia aparecer ali. Efetivamente, fez prospeção lá no espaço, encontrou os alicerces do antigo convento e realizou uma elaborada planta. Esses estudos estão disponíveis no Arquivo Regional da Madeira. E desse espólio exumado foram encontradas um grande conjunto de cantarias lavradas da porta lateral da igreja, do arco triunfal também, e, sobretudo, materiais azulejados. Portanto, um grande conjunto de azulejos hispano-árabes que estão depositados no Museu Quinta das Cruzes. Estes trabalhos foram extremamente importantes para a arqueologia madeirense, porque, no fundo, marcam o primeiro estudo quase, não puramente, mas quase cientificamente conduzido. Esta é uma das fotos que foi possível obter, portanto, as antigas estruturas do antigo convento de Nossa Senhora da Piedade, que existia, então, em Santa Cruz. Na mesma altura, a Direção-Geral do Distrito Autónomo do Funchal, que era como se denominava na altura, em junho de 1961, publicou no seu boletim este artigo. Portanto, era uma foto que mostrava as estruturas do antigo convento e também falava um pouco do trabalho de prospecção do António Aragão, bem como fazia referência às estruturas encontradas e ainda aos materiais exumados, como eu referi anteriormente. Ainda ligado à arqueologia, temos outro facto importante, que para mim tem um significado muito especial, já vou explicar porquê, que foi a criação do Parque Arqueológico do Museu da Quinta das Cruzes. Já em 1915, a Câmara Municipal do Funchal tinha a ideia de criar um espaço, um parque arqueológico,
no Convento de Santa Clara, de modo a poder reunir num espaço, como diziam eles, coleção de elementos pétreos, portanto, vários, portais, gárgulas, várias fontes em cantaria, que teriam sido retiradas de monumentos que foram demolidos, entretanto, com alteração na própria cidade, alteração da urbanidade da própria cidade, e nessa altura teria uma ideia. Portanto, no entanto, esse facto nunca foi consumado. Em 56, Aragão propõe a criação do Parque Arqueológico, precisamente no Museu Quinta das Cruzes. E, segundo ele, tomou essa iniciativa porque haviam elementos arquitetónicos que andavam dispersos e outros corriam o risco de se perder. Daí que ele propôs essa solução de arrumá-los na Quinta das Cruzes para permitir não só uma digna leitura, como uma melhor conservação. E realmente foi feita essa colocação no Museu da Quinta das Cruzes. Temos aqui 2 exemplos, portanto, ao lado esquerdo temos a janela manuelina, uma das janelas manuelinas retirada de um dos edifícios, e ao lado direito temos um desenho feito por Aragão, do antigo Pelourinho do Funchal, que durante muitos anos, aliás, foi a primeira peça a ser colocada no Jardim Arqueológico, mas que, entretanto, foi recuperado e veio para o local original, cá embaixo, no centro da cidade. Eu diria que este espaço tem um valor especial para mim, porque quando eu fiz um mestrado em museologia em Évora, o meu trabalho o meu estágio foi precisamente no Museu do Quinta das Cruzes, que, aliás, tem outro valor especial para mim, que foi o primeiro museu que eu visitei. Portanto, quando eu estava eu sou do campo, sou da Ponta do Pargo, e na altura fui aluna da telescola, do CPTV. E o primeiro museu que nós visitámos no Funchal foi o Museu Quinta das Cruzes. Portanto, é um museu que tem, a nível estimativo, tem um lugar especial no meu coração. Talvez fosse esse que me trouxesse para a área da museologia também. E quando fiz esse estágio, portanto, eu fiz um levantamento de todo o material lá existente, portanto, temos túmulos, temos esses elementos, temos arcos triunfais, temos gárgulas, temos fontes, temos uma série de materiais, e então, tendo em conta esse espólio, eu tentei e criei um projeto que pretendia dar maior coerência à coleção exposta, e também a própria área expositiva, espalhar ao longo do jardim, que é um jardim muito interessante, e então criei vários núcleos temáticos, que era a temática tumular, portanto que havia muitos túmulos, temática brazonar, portanto muitos brasões de casas antigas, temática religiosa, portanto pias, batismás, cruzes dos frontais das igrejas, e também a arquitetura civil, portanto também portais, portanto, por exemplo, uma das portas que tem lá é do antigo, da escola médico-cirúrgica que existia no Funchal. Ainda na questão do património, o Aragão criou também, nos finais dos anos 70, juntamente com o Eduardo Freitas e Jorge Valdemar Guerra, outros também, pessoas importantes também da cultura da Madeira, fizeram um levantamento bastante exaustivo da arquitetura regional, portanto, tendo em conta a autenticidade das casas, os materiais, os processos de construção, e tudo isso foi bastante registado em termos de imagens fotográficas e desenhos, cortes e plantas, e foi um contributo muito importante, porque muito desse património hoje em dia, infelizmente, já não existe, mas ficou registado através deste processo. O papel importante também do António Aragão em termos de produção cultural e de preocupação com o património foi a publicação de algumas peças, portanto, de algumas peças, de alguns livros, peças biográficas. Em 1966 ele fez um levantamento com o Arquivo Histórico da Madeira dos monumentos mais importantes do Funchal de então. Em 1970 publica a primeira edição da História do Funchal, e ele publica, já nos anos 80, a segunda edição revista e aumentada, e publicou também um livro sobre o Museu Quinta das Cruzes, pelo qual foi responsável durante uns anos. A nível da arquitetura popular, fez também, com essa equipa do Eduardo Freitas e Jorge Valdemar Guerra, um levantamento também das casas típicas madeirenses, as casas de Santana, as casas de Salão também no Porto Santo. Portanto, hoje em dia, os estudos que temos podem ser feitos a partir dessa altura. Em termos etnográficos, tem um trabalho também muito interessante. Andou por toda a ilha com um gravador a gravar pessoas a cantarem canções tradicionais madeirenses.
tem um registro muito interessante a nível de todos os concelhos, e nós até em Mexica há um livro publicado com as memórias de Aragão em relação ao Porto da Cruz. E aqui não poderia deixar de ser, sendo da Calheta, de trazer aqui esta foto emblemática, que é o feiticeiro da Calheta, portanto, o João Gomes de Sousa, o autor da gênese da música e letra e música do Balinho da Madeira, que há cerca de 3 anos, 3 anos, foi uma das maravilhas da cultura popular madeirense, que entrou connosco, não foi professor, o professor foi o nosso padrinho da nossa candidatura dos fachos, mas o Balinho da Madeira, portanto, e é interessante também, há este registro em áudio, o ano passado, ou dos anos, o Xerabado publicou esse conjunto de entrevistas, e realmente é um gosto ver a maneira tão popular. Portanto, o professor António Aragão, com toda a sua experiência, a sua cultura, o seu conhecimento, ele chegava para as pessoas: então, senhora Maria, que canção é que cantava para fazer isto ou para fazer aquilo? Portanto, ele conseguia, pessoas que às vezes tinham um certo receio em falar, ele conseguia chegar a elas e conseguia, realmente, há esse grande levantamento a nível etnográfico e a nível de canções e tradições populares que ele fez. Hoje em dia, pode-se dizer que é uma bíblia para o nosso estudo da etnografia da Madeira. Estou só a terminar. Em 2021 foi celebrado o centenário do seu nascimento. Portanto, foram feitas uma série de iniciativas com o intuito de celebrar, conhecer e dialogar sobre o António Aragão. Portanto, eu escolhi este papel, este cartaz, que nos diz muito. Portanto, eu assisti àquelas conferências palavrando sobre história, arqueologia e museologia, que são as 3 minhas maiores paixões. E agora estudos globais também. O feiticeiro da Calheta. Mas posso... O público não pode ter perguntas. Estamos a terminar. Não. Mas não podemos ser indisciplinados. O feiticeiro da Calheta era um poeta popular analfabeto, que não sabia escrever e tinha uma grande capacidade mnemónica. Portanto, ele pensava de noite e no outro dia pedia a uma pessoa, primeiro a um amigo e depois mais tarde à filha, para escrever, e depois vinha para o Funchal vender na chamada literatura de cordel. Só isto, terminei. Grato a todos, obrigada por tudo. Obrigada. E só esta frase para terminar mesmo. Na altura das comemorações do centenário, Graça Alves, diretora dos Serviços de Museus da Madeira... Oi? Foi? Juro que não fui eu. Estava só a acabar só para terminar. Não foi o Paulo, perdão. Aragão, sendo um homem tão complexo, foi um homem que tocou várias artes e tocou várias experiências. Conseguiu abrir caminhos de liberdade para artistas, poetas de todos os países. Só mesmo para finalizar. O António Aragão, portanto, a mulher do nosso grande e para mim um adorado autor, Rui de Carvalho, era irmã do António Aragão. Portanto, a Madeira, até o Rui de Carvalho esteve lá recentemente, portanto, esta globalização também existe em termos familiares. Obrigada. Muito obrigada.